Oi, tudo bem? Hoje eu vim contar como nós conseguimos reduzir o tempo de tela das gurias aqui em casa e por que nós decidimos fazer isso. Sempre que eu falo em tela, eu me refiro à televisão, celular, computador ou tablet. Durante o primeiro ano de vida da Maria, que é a nossa filha mais velha, a gente nem tinha televisão em casa, porque foi uma escolha nossa. Eu realmente sempre priorizei que elas não tenham acesso exagerado, que elas não sejam expostas em excesso às telas. Então, até ela completar um ano, a gente não tinha TV em casa. E a partir de um ano, nós tínhamos TV, mas ela não tinha acesso também. A gente só ligava a TV quando ela estava dormindo. Aí, quando ela fez 2 anos e a Clara nasceu, que é a nossa filha mais nova, nós fizemos uma viagem e alguns amigos apresentaram os desenhos na TV para Maria. E aí a gente começou a ver que ela gostou, que ela começou a pedir para assistir. E como nós morávamos em apartamento e a Clarinha ainda era recém-nascida, nós começamos a colocar desenho para Maria assistir durante as sonecas da Clara ao longo do dia. Então, sempre que a Clara dormia durante o dia e que a gente precisava que o apartamento ficasse mais silencioso, nós colocávamos a Maria assistindo desenho. Aí ela começou a ir para casa dos avós e pedir para assistir desenho e eles colocavam para ela também. Em alguns lugares a gente começou a ver que estavam ligando desenho para ela durante as refeições e isso foi sempre muito claro para mim e para nós aqui em casa que a gente não queria, porque realmente eu quero que as gurias tenham uma relação com a comida que seja consciente, que elas saibam o que elas estão comendo e que elas comam realmente por querer comer e não por nenhuma obrigação. Então eu não queria TV ligada em nenhuma refeição. E também às vezes a gente recebia alguns amigos em casa e acabava ligando a TV porque não tinha criança para ela interagir ou porque ela ficava super estimulada, super agitada e já era hora de dormir, já era hora de colocar a Clara para dormir e a gente acabava ligando o desenho para ela também no celular ou na TV. E eu comecei a ver que aquilo já estava ficando demais, que estava ficando em excesso. E quando nós íamos desligar o desenho, ela já chorava, ela já pedia para assistir mais e nunca queria terminar, nunca queria desligar. Isso foi alguns meses depois dos 2 anos dela. E aí eu encontrei esse livro aqui, que é maravilhoso, Tela com Cautela. Ele é um guia prático para que a gente consiga fazer esse processo de diminuir o tempo de tela, de diminuir a exposição das crianças. Ele traz várias explicações, tanto científicas quanto das experiências vividas pelas autoras, que são 2 mães de crianças e de adolescentes. Então ele realmente ajuda muito de uma forma prática, ele traz um plano para a gente traçar, para a gente escrever, para fazer junto com os nossos filhos, para fazer junto com a família em casa e conseguir ir reduzindo toda essa exposição às telas. Primeiro, o livro traz os benefícios que a tecnologia nos dá, nos proporciona, que realmente são inúmeros benefícios e a gente está vivendo essa era digital, os nossos filhos vão ter acesso à tecnologia. É praticamente impossível a gente querer criar os filhos sem terem acesso, sem serem expostos às tecnologias de hoje. Então a gente precisa ensiná-los a usar, acompanhar o uso deles e ensinar que eles usem com consciência, que eles entendam o que pode causar tudo isso. Depois, o livro traz alguns fatores que podem ser prejudicados no desenvolvimento da criança se ela for exposta em excesso às telas, que pode dar algum atraso cognitivo, atraso social, pode trazer depressão, pode trazer dificuldade de sono. Então, realmente são inúmeros fatores do desenvolvimento da criança que podem ser prejudicados e que a gente precisa estar atento. Além de tudo isso, as telas geralmente diminuem o tempo de atividade física das crianças durante o dia. E o que a OMS recomenda é que crianças de 1 a 5 anos tenham 3 horas de atividades físicas divididas ao longo de cada dia.
E expondo as crianças muito tempo às telas, realmente fica difícil que essa criança vá conseguir ter esse tempo recomendado de atividade física. E além da atividade física, as crianças precisam brincar, precisam ter contato com a natureza, elas precisam ler e elas precisam ter tempo de tédio, elas precisam viver o tédio. Porque o tédio é o momento em que a criança desenvolve a imaginação, desenvolve a criatividade e ela precisa lidar também com isso. A gente não precisa estar o tempo inteiro, o dia inteiro, entretendo a criança com várias atividades. Ela precisa também ter e viver o seu tempo de tédio. E uma reflexão que o livro traz um espaço para a gente fazer e escrever, anotar as conclusões, é sobre o comportamento da criança de acordo com a exposição dela às telas durante o dia. E aqui em casa foi bem fácil de enxergar que realmente os dias que a Maria era muito exposta, que ela assistia desenho por muitas horas, ela ficava mais agitada e mais irritada. Então a gente precisa entender, a gente precisa enxergar isso, como está o comportamento, como fica o comportamento do nosso filho, de acordo com as horas que ele é exposto às telas, e tentar ir mudando isso. Então, como a gente vai conseguir, como nós conseguimos aqui em casa, reduzir esse tempo? Em primeiro lugar, a criança precisa de limites e a gente precisa esclarecer isso para ela. A gente precisa mesmo explicar por que a gente está fazendo tudo isso, quais os fatores que podem ser prejudicados na vida dela através do excesso de tela. E de acordo com a idade da criança, a gente precisa explicar de uma forma que ela vá compreender e que ela vá nos ajudar no processo. Além disso, a gente precisa começar a fazer alguns combinados na prática mesmo para que isso funcione. Então, antes de ligar o desenho ou a tecnologia que for para a criança, a gente já explicar o tempo que ela vai ficar ali, de acordo com a idade dela, de uma forma que ela entenda. Então, às vezes, a gente explica que vai ser 1 episódio, 2 episódios. E já explicar também para ela o que nós faremos, qual vai ser a atividade depois que desligar o desenho. Isso já faz ela ficar mais tranquila e ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Além disso, é importante também que a gente desative as reproduções automáticas, tanto na televisão, quanto no YouTube, ou em qualquer outra forma que a criança assista, ou jogos que ela pratique também online, que a gente desative essa reprodução automática. E é preciso ter consistência nessa nossa decisão e nessas nossas práticas, nessas mudanças que a gente vai fazer. Nos primeiros dias vai ser mais difícil, aqui em casa também foi. A criança vai chorar, vai pedir para assistir por mais tempo, mas a gente vai explicando e isso vai passando. Eles vão entendendo e vão diminuindo essa insistência para continuar. Eles vão entendendo melhor qual é a hora de acabar e o choro vai diminuindo também. Eles vão se frustrando menos quando eles vão compreendendo o porquê de tudo isso. Sobre esse tempo ideal que a criança tem acesso às telas, o livro traz vários órgãos de saúde de diferentes países, o que eles recomendam. Então, até 1 ano é recomendado que a criança não tenha acesso a telas em momento nenhum. De 1 ano a 5 anos, o recomendado é até 1 hora por dia no máximo. E a partir dos 5 anos, é até 2 horas por dia de exposição às telas. Então, aqui em casa, o que a gente já conseguiu hoje, que a Maria já tem 4 anos, é que ela assiste no máximo 1 hora de desenho por dia, seja no celular, ou na televisão, ou no computador. E a gente usa, por enquanto, o momento da soneca da Clara, depois do almoço, que é o horário da Maria assistir o desenho, para também deixar a casa um pouco mais silenciosa. Então, ela já sabe que é esse horário, a gente já se organiza para isso. E não tem exceção, ela não assiste em nenhum outro horário do dia. E ela já está sabendo disso, ela já fica preparada para isso. E a Clara, que tem 2 anos, não assiste TV ainda em nenhuma outra tela. Ela não tem interesse
e nós aproveitamos isso e também não deixamos ela exposta. Realmente a TV só é ligada quando ela está dormindo, que a Maria assiste, ou à noite quando a gente assiste e ela está dormindo também. Então ela ainda não tem acesso e ela não é exposta a tela nenhuma. Sempre que a gente falar sobre tecnologia, sobre redes sociais, é muito importante que a gente entenda o conteúdo que o nosso filho e que a nossa família está consumindo nas telas e nas redes sociais. Então existem muitos conteúdos, além de pedofilia, além de violência, existem vários outros conteúdos de futilidade, de consumismo, de desrespeito, de bullying, que às vezes os nossos filhos são expostos e que a gente não tem esse aviso antes. Então, o indicado que a gente sempre faça é que a gente saiba o que o nosso filho está consumindo na internet e nas telas. Independente da idade dele, é muito importante que a gente tenha esse controle. Existem várias ferramentas nas redes sociais para a gente ter esse controle. E é muito importante que a gente saiba o que ele está consumindo e que a gente dê limites e que ele saiba quais conteúdos ele pode consumir ou não e quais os locais que ele pode usar celular, tablet, computador ou não. E quanto a isso, é muito importante também que a gente seja exemplo, que a gente não fique a todo momento com o celular na mão, que a gente não fique durante o dia inteiro conectados nas nossas redes ou assistindo algum conteúdo, porque os nossos filhos precisam do nosso exemplo para entender que realmente tem limites e que existem momentos e locais ideais para a gente ter acesso a tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com outras famílias que precisam disso também, que estão passando por essa necessidade de reduzir o tempo de tela dos filhos. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Um beijão e até o próximo!